Imagine um sujeito comum. Ele trabalha, estuda, tem família e interage socialmente. Só que, ocasionalmente, ocorrem algumas alterações nos comportamentos dele. Ele sai de seu padrão habitual e passa a vivenciar muita atividade e interesses intensos. Se sente excessivamente confiante e excessivamente feliz. E fica assim durante dias, às vezes até semanas. Mas esse período termina e o comportamento muda drasticamente para a direção oposta. Os interesses e as atividades diminuem visivelmente. Ele se sente impotente, muito desanimado e pode ficar assim por várias semanas ou meses até retornar aos poucos ao padrão habitual. Ele precisará conviver com a possibilidade de eventualmente passar por essas alterações. Algo parecido com isso acontece com aproximadamente 6 milhões de pessoas no Brasil que são diagnosticadas com transtorno afetivo bipolar. E esse é o tema da nossa exploração behaviorista de hoje. Então vamos lá. Pelo menos no que diz respeito ao formato, o transtorno bipolar descreve a condição de quem oscila entre períodos de atividades excessivas e períodos de rebaixamento severo nessas atividades. O período de atividades excessivas é chamado de mania e o período de rebaixamento severo nas atividades é chamado de depressão. Vamos esmiuçar as duas condições, começando pela mania. No período da mania, a pessoa funciona em alta frequência, faz muitas coisas em ritmo acelerado, sente euforia com muita facilidade, autoconfiança, alegria exagerada e ainda ocorre aumento do interesse sexual. Pode parecer que é uma situação boa, mas na mania as pessoas também costumam tomar decisões precipitadas, ficam irritáveis, às vezes agressivas, podem fazer dívidas e em alguns casos é possível que ocorra até delírio e alucinação. É aí que essa atividade excessiva e precipitada acaba provocando prejuízos nas interações, principalmente na família e no trabalho. Para você ter uma ideia, às vezes a pessoa fica tão agitada que precisa ser hospitalizada. Agora imagine como deve ser difícil permanecer nos empregos e nos relacionamentos amorosos durante os períodos de mania. Sem falar da propensão a se arriscar em situações perigosas e da pouca necessidade de sono, que é diferente da insônia. Na insônia, o cara quer dormir e não consegue, mas no caso da mania, o cara não quer dormir nem sente necessidade. Mas, de repente, ele entra no período da depressão. O sujeito estava lá no topo do Monte Everest e agora desceu lá na Fossa das Marianas. Ele entra em um período de baixa frequência de atividades. É aí que ele sente uma tristeza intensa e persistente e ocorre uma lentificação para executar os comportamentos de conversar, decidir e pensar. Com isso, nas demandas do dia a dia, a pessoa desanima diante do mínimo sinal de dificuldade. Até os comportamentos mais básicos passam a ter alto custo. Interagir socialmente se torna uma tarefa desagradável, principalmente por causa das pessoas que não compreendem as oscilações e dizem que é fingimento ou frescura. E com esses agravantes, a pessoa passa a considerar os problemas como intermináveis e insuportáveis. E diante disso podem ocorrer tentativas de colocar fim na própria vida. No artigo Transtorno Bipolar, avaliação de um programa de psicoeducação sob o enfoque da análise do comportamento, você pode conferir algumas representações gráficas das oscilações de pessoas voluntárias da pesquisa. O gráfico possivelmente abrange de várias semanas a alguns meses e as curvas em vermelho são os períodos de mania e as azuis os de depressão. Também tem indicadores das circunstâncias que iniciaram cada período, que variam entre desentendimentos familiares e românticos, falecimentos de entes queridos e outros eventos estressores. Já aqui tem uma alternância rápida que pode ter relação com estados mistos de euforia, tristeza e irritabilidade.
e também é possível observar épocas sem alterações. Em alguns casos, ocorre também a hipomania, que, dizendo de uma maneira bem básica, é um tipo de mania mais suave. Na hipomania também ocorre euforia, irritabilidade e muita atividade, mas a intensidade e a duração dos episódios são bem menores. Ela é mais fraca, dura alguns dias e não resulta em hospitalização. É aqui que a gente se depara com a divisória entre o transtorno bipolar do tipo 1 e o do tipo 2. E a diferença fundamental é que no tipo 1 a alternância é entre mania e depressão e no tipo 2 é entre hipomania e depressão. E um dos caminhos para estudar um caso específico é identificar os tipos de comportamentos em cada episódio e, a partir daí, traçar relações entre os fatos do início, do desenrolar e do desfecho das alterações. É preciso considerar qualquer fator que possa ter algum efeito sobre o processo. Mas é aí que a gente se pergunta: como explicar que uma pessoa fique excessivamente feliz durante algumas semanas, mas que logo depois pode ficar meses em depressão? No artigo As Bases Biológicas do Transtorno Bipolar, os autores descrevem possíveis relações entre características neuroquímicas e a possibilidade de mania e depressão. Os autores apontam alterações na quantidade e na distribuição de várias substâncias neurotransmissoras, especialmente a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. É como se ocorressem algumas complicações na regulação das respostas químicas do cérebro, que resultaria na modificação da sensibilidade do organismo para as condições estimuladoras do contexto. E considerando essas premissas, nós podemos imaginar o seguinte cenário: um sujeito com uma determinada história de vida e uma determinada condição neuroquímica pode ser estimulado por um fator gatilho que inicia uma resposta química desregulada. E essa resposta química desregulada iniciaria um período de muita sensibilidade para as oportunidades de interagir, se divertir e cumprir desafios. Aumenta muito a sensibilidade para os aspectos agradáveis das situações. É como se ele percebesse muito mais o que é agradável e prazeroso. Tudo o que já era bom fica ainda melhor. E com esse desequilíbrio químico, essas atividades se tornam tão atrativas que a pessoa não consegue evitar o exagero. Isso seria a base do período da mania. E seguindo essa lógica, podemos supor que depois de um tempo, eventualidades da vida poderão desencadear nesse mesmo indivíduo outro padrão desregulado de distribuição química no cérebro, o que iniciaria, dessa vez, um período de pouca ou quase nenhuma sensibilidade para situações agradáveis ou prazerosas, e muita sensibilidade para o que é desagradável. É como se agora ele percebesse menos o que é bom e percebesse muito mais as coisas ruins. E o que decorre disso é uma redução da proatividade e um aumento da esquiva e do retraimento. Tudo o que já era ruim nas interações se torna ainda pior e tudo aquilo que era bom perde a graça, perde a atratividade, é como se perdesse o sentido. Isso seria a base do período da depressão. Aqui, no mínimo, já podemos supor que essas alterações neuroquímicas afetam a maneira como as situações estimulam o sujeito durante um período. Veja bem, nessa conjectura, os fatores neuroquímicos alteram a efetividade com que o contexto estimula a pessoa. No terceiro capítulo do livro Clínica Analítico-Comportamental, Aspectos Teóricos e Práticos, lemos que qualquer fato que altera a efetividade daquilo que nos estimula é chamado de operação motivadora. Para entender melhor, é só você considerar que a operação motivadora é o que faz uma coisa nos atrair mais ou nos atrair menos em um dado momento. Quando é para mais, ela é chamada de operação estabelecedora, e quando é para menos, é chamada de operação abolidora. Por exemplo, o clima quente faz com que um copo com água nos atraia mais,
Quer dizer que o clima quente é uma operação estabelecedora que aumenta a efetividade da água para atrair os comportamentos de alguém. Já o clima frio pode fazer um copo com água nos atrair menos. Nesse caso, o clima frio é uma operação abolidora que diminui a efetividade da água para alguém. Agora, se aplicarmos a noção de operação motivadora ao transtorno bipolar, temos que, no período da mania, estaria em vigor um padrão neuroquímico que funciona como uma operação estabelecedora que aumenta a efetividade das atividades gratificantes. Já no período da depressão, a questão neuroquímica funcionaria como uma operação abolidora que diminui a efetividade das atividades prazerosas e aumenta a efetividade do que é desagradável. Mas qual seria a causa dessa condição neuroquímica? Por que isso acontece? E como explicar a complexidade na diferença de cada pessoa no vigor de cada episódio? De imediato, já dá para ver que não faz sentido tentar isolar uma causa específica. Como qualquer outro fenômeno comportamental, esse transtorno depende de um conjunto gigantesco de fatores combinados que abrange a genética, o meio sociocultural e a história de vida. E é comum que essa história tenha situações traumáticas, estresse intenso e prolongado, mudanças repentinas nas condições socioeconômicas, períodos de interações afetivas confusas na vida familiar e etc. E o transtorno bipolar ainda tem uma peculiaridade, que é a possibilidade de que a pessoa não queira iniciar o tratamento para não perder os períodos de euforia. Mas os prejuízos sociais e o sofrimento do indivíduo tornam necessário o uso de medicamentos para estabilizar o humor, conciliados com a psicoterapia. E essa psicoterapia deverá estimular o desenvolvimento de habilidades para a pessoa manejar as situações quando alguma alteração acontecer, refinando a autoobservação nos momentos estressantes. Já a família vai receber instruções do profissional da psicologia para ampliar as interações afetivas de cunho conciliatório e inclusivo. Esse suporte da família pode colaborar bastante para o controle das alterações. E apesar de sempre restar algum grau de dificuldade para controlar as alterações, com a aceitação do tratamento, a pessoa com transtorno bipolar poderá manter uma vida comum e produtiva. Mas é indispensável compreender que um conjunto de critérios diagnósticos não são suficientes para indicar como as coisas funcionam no contexto particular da pessoa. Uma pessoa é o ponto de encontro de milhões de fatores que produzem o operar de uma história no mundo. É muita coisa, de modo que um diagnóstico vai dizer bem pouco sobre quem uma pessoa é. Como sugestão de leitura, vai a monografia A Visão da Análise Comportamental Clínica em um caso de transtorno bipolar e ansiedade, da psicóloga Roseli Rodrigues de Carvalho Donzel. Então, o vídeo é esse, espero que tenha sido proveitoso, obrigado pela sua visualização e até mais.